Olá, gente! Sou Valéria Patrícia, profissional da educação. Tudo bem com vocês? Para quem já está inscrito no canal, é um prazer novamente te encontrar por aqui. E para quem é novo, um grande prazer. Não esquece de dar o like e ativar o sininho. Eu vou começar o vídeo de hoje te fazendo algumas perguntas, tá? A primeira, quem nunca se deparou com um calendário e pegou um susto? Caramba, esqueci completamente da reunião pedagógica na escola do meu filho ou da minha filha. Quem nunca passou por alguma situação que acabou culpando o professor ou a professora pelo baixo desempenho da sua criança ou do seu jovem? Quem nunca, como professor ou professora, ou outra categoria do espaço educacional de trabalho, não se deparou com a seguinte situação: chegou na sala de aula para ministrar uma aula e tomou um susto porque o espaço estava sujo, desorganizado. Quem nunca ficou chateado em alguma medida porque procurou a pessoa que desempenha o papel de gestora ou de gestor da escola para resolver alguma situação considerada urgente e não encontrou a pessoa que ocupa este lugar? Enfim, são N e N situações que nos trazem a principal e o objetivo desse vídeo de hoje, que é tentar falar um pouco, promover reflexões que giram em torno do título, o complexo funcionamento da engrenagem escolar. Por que complexo e por que engrenagem, né? Vocês podem estar se perguntando. Complexo porque o próprio nome já diz, né? Envolve uma complexidade tamanha. E engrenagem porque eu gosto muito de usar essa simbologia, que eu acredito que vocês conhecem, a engrenagem como aquele mecanismo que ele funciona por meio do encaixe de várias peças, a começar da primeira que vem trazendo as outras em funcionamento para que ocorra a harmonia daquele mecanismo em si. E são peças diferentes de tamanho, são peças diferentes de composição, são peças heterogêneas. E trazendo essa simbologia para representar nesse mundo do trabalho educacional, a complexidade ela se encontra justamente aí, porque a engrenagem escolar ela é composta justamente por essa heterogeneidade de profissionais e uma heterogeneidade muito complexa. E a complexidade também diz respeito a uma visão que ainda muitas pessoas, acredito eu, que ainda não conseguem alcançar. Uma visão que talvez não consiga compreender o tanto de dependência que existe por trás, ali nos bastidores, para que aquele funcionamento possa acontecer. E aí a gente começa, né? Eu quero tecer assim um primeiro comentário, justamente tentando desenvolver uma fala acerca de cada uma dessas peças dentro do espaço escolar e também trazendo alguns elementos externos que também fazem parte, vão compor toda essa complexidade desse funcionamento, como a gente vai estar falando aqui bastante hoje. Então vamos imaginar agora que você está entrando em uma escola, seja ela qual for, seja ela particular, seja ela pública. Logo quando você entra, você se depara com uma dessas peças, que é o porteiro ou a porteira, cuja responsabilidade é muito grande, porque é a pessoa que vai estar ali sendo responsável por estar administrando aquele fluxo de entrada e saída de pessoas. Sejam essas pessoas funcionários e funcionárias, sejam essas pessoas alunas e alunos, sejam essas pessoas da comunidade como um todo, seja quem for. Então, é uma tremenda de uma responsabilidade, não é? E nós vamos também perceber que conforme a gente for apresentando, conforme eu for tentando falar a respeito de cada uma dessas peças, vai ser muito clara a importância
que existe em cada uma delas. Então a gente não tem como dizer, né? Eu não tenho como bater o martelo e dizer tal peça é mais importante, tal peça tem menos valor do que a outra. Todas são muito valiosas para que esse funcionamento possa acontecer. E nós chegamos então, né, aos funcionários da secretaria. Aí você chega na secretaria, quem você normalmente encontra? A pessoa que ocupa o lugar de secretária, né, ou secretário. Também, às vezes, estão presentes ali os auxiliares administrativos, quando fazem parte, né, daquele contexto. E também, né, são pessoas que também têm uma responsabilidade muito grande, voltada mais para aquela parte administrativa da escola. São as pessoas que realizam as matrículas, transferências, tratam, né, de todo aquele fluxo escolar dentro, né, de todas as instituições de ensino, sejam públicas ou particulares. A outra peça trata-se da equipe de coordenação pedagógica. É uma peça que tem várias funções. Funções essas que perpassam como apoio aos professores, apoio à gestão, perpassa também por uma proposta e organização de eventos, perpassa também por uma mediação de relações entre família e escola, responsáveis e professores, professores e professores, entre alunos, entre professores e alunos, alunos e professores. Então, temos várias atribuições, querendo ou não, que dizem respeito a essa peça chamada de coordenação pedagógica. A outra peça é formada pelos professores, pela equipe docente, né? Aqui eu particularmente batizo como os verdadeiros guerreiros. Todos vocês já sabem que a minha formação base é licenciatura, já estive num ambiente particular de ensino, hoje atuo unicamente em uma esfera pública de ensino e tenho propriedade para dizer que em tanto uma quanto na outra, o docente ele precisa ser guerreiro, porque muitas das vezes precisamos ter muita força, muita coragem para vencer muitos obstáculos ainda existentes para poder darmos conta e ministrar uma aula considerada boa. Então, é um profissional, é uma peça que precisa de muita motivação, de muito apoio, de muito incentivo, porque quem conhece essa realidade sabe que a situação é bastante desafiadora. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, no meu círculo de conhecidos, de colegas, eu tenho experiência com colegas que abandonaram a profissão docente quando se depararam com tamanhas dificuldades para exercê-la. E com toda certeza, talvez vocês tenham já tido essa experiência, ou quem sabe ainda terão, né, se ainda não passaram por ela. Nós temos também outra peça dessa complexa engrenagem, que é representada pelos funcionários da limpeza, agentes de serviços gerais, funcionários do apoio. Essa denominação ela pode variar, mas a função é sempre a mesma. As pessoas são os funcionários responsáveis pela limpeza e pela manutenção dessa limpeza. Já pensaram se seria possível nós desempenharmos qualquer função que seja dentro de um espaço escolar sem a mínima higiene, com condições insalubres? Eu particularmente não consigo nem imaginar, né? Então, mais uma peça com toda certeza de tamanha importância. Nós temos uma peça que ela é direcionada de uma forma um pouco mais específica ao ambiente público de ensino, que são as merendeiras e os merendeiros, porque no ambiente privado de ensino nós sabemos que a alimentação dos alunos ela é comercializada, diferente do público, onde eles recebem gratuitamente essa alimentação, muito bem feita, muito bem preparada, e olha aí o tamanho da responsabilidade atribuída a essa peça, a essa categoria
que são as merendeiras e os merendeiros das escolas. Temos também, com toda certeza, a outra peça que se chama alunos, né, nossos discentes, que é uma peça que precisa de um tratamento muito especial, a começar dentro de casa, por meio de um acompanhamento indispensável, por meio de cobranças, por meio de apoio, por meio de incentivos. Eles precisam disso, e não somente oferecido pelo espaço escolar. Muito pelo contrário, para que realmente o trabalho da escola aconteça, é de fundamental importância a realização desse compromisso familiar. Que já pegando o gancho, a gente já entra na outra peça, que são justamente os responsáveis, a família. Pessoas ali responsáveis por aquela criança, por aquele jovem, por aquele adolescente. Pessoas que o amam, pessoas que querem realmente dar aquele suporte para que aquele estudante, aquela estudante seja capaz de conquistar uma trajetória estudantil da sua forma mais positiva possível. Quando essa peça chamada responsáveis não desempenha o seu papel, ela praticamente compromete consideravelmente o trabalho proposto pela escola. Tanto prova é que a minha experiência profissional me dá legitimação para poder afirmar isso. É nítido quando nós percebemos quando um aluno ele é amparado, acolhido, ele é incentivado por aqueles que ocupam, que configuram a sua vivência familiar, em detrimento daquele que não tem, né? Então, é visível, é nítida a diferença. E nós temos leis, né, gente, que norteiam essa obrigatoriedade. Nós temos mais de uma lei. Só que a mais conhecida delas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2 artigos específicos, né, no artigo 22, trata do abandono intelectual, que a família tem obrigação de apoiar, de dar o suporte para aquele aluno, e no 55 ele obriga a família a matricular a criança no ensino regular, no sistema de ensino regular. Então, nós temos inclusive uma bem recente, posso dizer assim, saindo do forno, que é a Lei 15.100, de 13 de janeiro agora de 2025, né? A lei que rege a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis pelos alunos. Aí eu pergunto a vocês, vai ser possível exercer verdadeiramente essa lei sem a parceria da família? Sem a família tentando lá dentro da sua moradia esclarecer, conscientizar o estudante acerca dessa proibição? Vai ser bem difícil, né? Porque com toda certeza a escola, ela vai estar exercendo o seu papel. Ela vai estar ali esclarecendo, ela vai estar ali cobrando diariamente. Mas se essa base não estará sendo ofertada a partir de dentro lá de cada um dos lares das crianças e dos adolescentes, o desafio vai com toda certeza ser bem mais potencializado. E aí nós chegamos então à primeira peça, a peça que está ali à frente da engrenagem. Aquela peça que, se não motivar, se não incentivar, se não cobrar, se não desempenhar o seu papel, todas as demais peças vão enferrujando, até que a engrenagem para de funcionar. Não vai ter a mínima condição da engrenagem tomar força e continuar ali a se mover, que é a peça gestora, a peça representada pela gestora ou pelo gestor. É uma responsabilidade imensa, porque a pessoa que ocupa esse lugar precisa ter esse olhar que abrange todo esse cenário que acredito eu que conseguir desenhar para vocês aqui.
né? Então, é uma pessoa que precisa ter aquilo que eu particularmente gosto muito de usar no meu dia a dia. Quem me conhece profissionalmente sabe disso. Precisa ter ações, precisa ter atitudes na medida certa, com toda certeza. Precisa cobrar, precisa compreender, mas que tudo seja na medida certa. E que tenha em suas práticas toda uma metodologia de motivação. Porque senão, mediante tantos e tantos desafios, tantos e tantas também questões internas, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas nós sabemos da existência, nós não podemos negar isso. O desânimo vai tomar conta, a desmotivação vai tomar conta, e quando você percebe, você tem aí uma engrenagem composta por peças altamente desanimadas, enfraquecidas diante de situações externas, mas também internas à profissão. Então, é essa prática também que o gestor, eu acho muito importante, a questão do reconhecimento. Muitas das vezes o trabalhador, a trabalhadora está passando por tantas situações bem particulares, mas que um ato de reconhecimento é capaz de mudar tudo. É capaz de medicar mesmo. Mas nós não vamos entrar nesse mérito da questão, senão o nosso vídeo não terá fim. Então, com isso, eu acredito que fica clara, mais ainda clara, a visão acerca desse complexo cenário, dessa complexa engrenagem, chamada engrenagem escolar. Porque depende, né, gente? Eu acho que ficou bastante claro que depende muito de vários fatores. Depende de formação pessoal, depende de formação profissional, depende de um engajamento a nível do profissional, do trabalhador, do governo, do amparo governamental, que a gente também não pode fechar os olhos para isso. E aí, com isso, eu chego ao final, só que deixando 4 principais reflexões que eu gostaria de ofertar a todos nós. A todos nós. Nós que falamos somos os primeiros que ouvimos. Então, que essas sejam reflexões que nos provoquem realmente a tentar compreender o que está aí envolvido nela. A primeira diz assim, eu até fiz questão de anotar para não perder a oportunidade e acabar esquecendo aqui de algumas. Será que os professores são realmente os culpados por tudo que não dá certo dentro de uma escola? A segunda reflexão é: será se as peças da referida engrenagem estão trabalhando em sintonia? Caso eu faça parte de uma delas, né? Será que aquelas peças lá daquela mini engrenagem da qual eu faço parte estão em sintonia? Se não estão, o que está faltando então? Eu, como responsável, agora falando do lugar, né, do responsável, estou sendo realmente um parceiro, uma parceira para a comunidade escolar da qual eu faço parte? E a última reflexão, não como esgotamento, eu, como trabalhador da educação, né, como um profissional da educação, estou agindo verdadeiramente conforme prescrevem as minhas atribuições correspondentes ao cargo que eu exerço? E então, com isso, eu deixo registrada e fica o convite para vocês comentarem acerca de uma ou mais de uma dessas interrogações que eu acabei de colocar. E desde já, fiquem à vontade para interagir também de outra forma aqui no chat. Fiquem à vontade. E aí eu fico no aguardo de alguma interação por parte de vocês. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.